Nessa noite nós estamos cheios de alegria, porque Jesus está aqui. É bom, né? É a razão da nossa vida. E ele trouxe o apóstolo Márcio, trouxe a sua esposa querida. Eu queria te convidar, apóstolo, venha para cá. A igreja aguarda com alegria a palavra do Senhor nessa noite. Abra mesmo seu coração. Abra seu coração, deixa Deus falar com você. Se houver aí alguma coisa atrapalhando, já pede: Senhor, tira da minha mente, tira de perto de mim, tira tudo que puder atrapalhar eu ouvir a sua voz. E nessa noite esteja disposta a sair daqui com tudo que Deus tem para falar ao seu coração. Apóstolo, nós como igreja estamos felizes porque o apóstolo está aqui. E se cada um pudesse levantar e dar um testemunho do que já ouviu, do que já sentiu, do que Deus já fez, nós ficaríamos aqui, você não ia pregar, tá? Mas eu sei que todos desejam te abraçar e têm um coração grato. E eu tenho meu coração cheio de alegria por ter o Senhor aqui essa noite. Amém? Estende a sua mão abençoada. E enquanto você ora pelo apóstolo, ore por você. Fala: Senhor, não quero sair daqui com menos do que eu entrei. O Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, me deu um dia de paz, cuidou da minha família, me deu saúde e me trouxe aqui para te adorar. Agora, Senhor, mais uma vez, use o homem de Deus para trazer a tua santa palavra direto ao meu coração, que eu possa te sentir, que eu possa te ouvir. E Pai, que não seja só ouvinte, mas que eu venha cumprir a tua vontade para a minha vida. Senhor, cobre a vida do apóstolo com o teu sangue, guarda-o, proteja, Senhor, seu ministério, a sua família, seus filhos, a sua esposa. Deus, tudo que é dele pertence ao Senhor. E nós pedimos que nessa noite ele continue revestido do teu poder, com toda a autoridade, para trazer a nós como povo a direção da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor por essa noite maravilhosa. Aleluia. Olha para a pessoa aí que está do seu lado, dá um sorriso, diga para ela assim: o Senhor é bom e eterna é a sua bondade. Amém? Hoje, quando a Marisa me chamou aqui, eu senti uma coisa que eu nunca senti das outras vezes que eu vim aqui. Hoje eu me senti, eu acredito que o Ministério de Jovens dessa igreja tem pessoas que falam na vida deles, acredito que existam outras pessoas que abençoam, mas hoje eu me senti meio avô do Ministério de Jovens dessa igreja, viu, Marisa? Eu não estou querendo desrespeitar outros que são bênçãos, mas hoje eu me coloco na condição de um dos avós desse Ministério de Jovens. Eu sei que o Ministério de Jovens tem pais espirituais, mas hoje eu me senti meio um avô espiritual. Porque você fica ali aí fora, vai vendo um chegando, o outro chegando. Eu acredito que tem jovens aqui que eu peguei no colo. No primeiro acampamento de adolescente que eu preguei da Coep. Esse aí que gritou, eu preguei no colo, provavelmente. Me lembro que foi lá em 1915, num acampamento de adolescente, eu vim ministrar, e dali eu vim ministrando, fui ministrando. Teve jovem que era adolescente lá, virou jovem, cresceu, virou homem, virou mulher, casou, teve filho. E os filhos estão jovens. Então, eu acho que se o ano que vem eu aparecer aqui de novo, eu já vou ser bisavô do Ministério dos Jovens. Aí você começa a olhar no espelho, já começa a ver a barba branca, aí você já lembra que naquele primeiro acampamento você era cabeludo e agora são poucos os cabelos, aí você vê que o tempo passou
e Deus fez grandes coisas, e isso que é o importante. Amém? Então é sempre bom, me sinto honrado em estar aqui. Vejo que vocês são um povo de fé, misericordioso, que fica insistindo, fala, Senhor, vamos dar mais uma chance. Quem sabe esse ano ele vai ser bênção. Então vamos dar mais uma chance. E aí a gente vai vindo, vai tentando acertar, e um dia a gente vai estar perfeito em nome de Jesus. Amém? Mas se você não me conhece, meu nome é Márcio, estou com a minha esposa Rosineide, nós somos apóstolos da Igreja Apostólica O Libertador de Israel, logo ali em Suzano, pertinho, de casa aqui dá uns 15, 20 minutos, é muito perto, muito próximo. E a gente tem uma história com essa igreja. Ali, na verdade, é uma história que vai além das ministrações. Todas as vezes que eu venho aqui, eu me lembro de uma vez, há muitos anos atrás, quando eu era um novo convertido, o apóstolo Léo veio aqui ministrar e ele nos trouxe. E eu sentei em algum lugar aí, como você está sentado. Eu estava começando na fé. E naquele dia, houve um culto aqui, depois nós fomos para o monte. Aqui em Ferraz, não lembro onde é, eu sei que a gente foi para o monte. E foi uma bênção. E eu me lembro que nós chegamos do monte e o apóstolo Léo estava com um carro fazendo as viagens. E a gente dormiu ali naquela praça até amanhecer, esperando ele vir buscar. Então, primeiro foram as mulheres, depois foram os mais velhos, e os jovens ficaram por último. E nós vimos o tempo amanhecer aqui. Mas mal sabia eu que um dia eu estaria no altar dessa igreja para ministrar a palavra. Então, Deus faz essas coisas. Um dia eu sentei aí, eu era um novo convertido, que malemar sabia abrir a Bíblia. Hoje eu ainda continuo malemar sabendo abrir a Bíblia. Mas eu já sei achar Gênesis e Apocalipse. Naqueles dias eu não sabia ainda. Então, Deus faz grandes coisas. O tempo passa e eu creio que Deus irá cumprir a promessa dele na sua vida. Amém? Então, olha aí de novo para o seu irmão e fala assim, Deus vai cumprir a promessa dele. Mas diga para ele assim, mas você precisa estar alinhado. Porque senão a gente acha assim, Deus vai cumprir mesmo, então eu vou andando desalinhado. Você abre do olho, senão você vai ver se vai se cumprir. Então, se alinha com o que Deus tem para você. Antes de ministrar a palavra, nós estávamos cantando aqui um cântico que a igreja não pode ser parada, que o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja. E esses dias, Deus fala muito comigo através de sonhos. Eu brinco lá na igreja que eu sou um sonhador. Deus fala demais comigo. Acho que em um mês, pelo menos 2, 3 vezes, Ele me dá algum sonho profético. Alguns a gente compartilha, outros a gente fica guardando para nós. Mas Deus me deu um sonho que eu acredito que deve ser compartilhado aonde nós formos, porque fala de realidades espirituais. Nós falamos, cantamos que a igreja não pode ser parada. E eu sonhei que eu e a minha esposa estávamos indo numa fortaleza e eu sabia que a gente ia encontrar alguém de muita autoridade. Eu sabia que nós íamos lá para encontrar uma mulher que tinha autoridade, e eu não sabia se ela era uma juíza, se ela era uma general. E quando nós chegamos nessa fortaleza, entramos, alguns soldados vieram nos recepcionar, muito bem armados. E de repente, essa mulher entra e se coloca assim de canto. Ela estava fardada, rodeada de soldados, e um soldado dizia assim para mim, vocês vão sair com a mulher. E eu olhava e via aquela mulher de braços cruzados, e eu podia sentir a autoridade dela. E aí nisso encostava um carro blindado do exército, e aquele soldado dizia assim, vocês vão com a mulher, mas vocês vão no carro blindado. Porque já tentaram matar essa mulher várias vezes, mas não conseguiram.
E aí abria a porta, a mulher entrava, depois eu e a minha esposa entrávamos no banco de trás. Tinha um soldado forte, grande, sentado no banco de trás, e a gente saía daquela fortaleza. E quando a gente saía da fortaleza e pegava uma rodovia, eu via que tinham batedores, soldados de moto na frente, do lado, atrás. E atrás tinha um jipe do exército com um soldado segurando uma metralhadora, daquelas, sabe aqueles filmes? Tem aqueles jipes com uma metralhadora, que o cara vai ali, que aquelas metralhadoras derrubam até avião, né? E a gente ia indo, e de repente nós chegávamos numa outra fortaleza, e entrávamos nessa fortaleza. E para surpresa minha, nessa outra fortaleza tinham pessoas presas, e também tinham soldados lá que estavam guardando aqueles prisioneiros, e os soldados daquela mulher começavam a atirar e matar os soldados que estavam aprisionando as pessoas, e as pessoas iam sendo liberadas. E nisso um soldado virava para mim e falava assim: você e a sua esposa, vocês podem ficar quietinhos aqui, deixa conosco que nós vamos fazer o que precisa ser feito. E era aquele tiroteio, as pessoas sendo liberadas, e eu, em determinado momento, saía de um lugar, olhava num corredor, e eu via muitos soldados inimigos vindo, e eu olhava para um soldado e dizia assim: olha, tem mais soldados vindo ali, e ele falava: fica tranquilo, fica com a sua esposa lá no canto, vocês não precisam fazer nada. E quando eu olhava, a mulher continuava numa posição de autoridade, de braços cruzados, e os soldados dela liberando aquele povo, libertando as pessoas, atirando. E em determinado momento, eles puxavam espadas que se transformavam em machados e partiam aqueles soldados inimigos ao meio. E eu acordei. Contei para minha esposa e não entendi nada. Falei: meu Deus, estou assistindo muito filme do Rambo. Eu acho que eu devo ter assistido muito Missão Impossível, e aí ficou na minha mente. E nós fomos para uma célula que a gente tem, e uma adoração, uma presença de Deus, e a gente adorando ali, e o Espírito Santo falou: eu vou te dar uma interpretação desse sonho, porque esse sonho é uma revelação minha, e não é porque você está assistindo muito Missão Impossível, não. Ele falou: a mulher que você viu é a minha igreja. Ela que tem a autoridade de juíza e de uma general. E ela é a mulher que já tentaram matar várias vezes e não conseguiram. Não conseguiram porque ela anda em um carro blindado, que é a minha presença. E os soldados que você viu são os anjos do Altíssimo, que acompanham a mulher por onde quer que ela vá. E a mulher que você viu, que é a minha noiva, a minha igreja, pode entrar nas trevas para libertar as pessoas. Os soldados inimigos podem vir, mas os anjos do Altíssimo estarão com ela para libertar os cativos. E sabe quem é essa noiva? Eu e você. E aonde a gente vai fazendo a obra do Senhor, centenas, milhares, talvez milhões de anjos vão conosco. Então eu quero dar uma boa notícia para você. Se a defesa civil viesse aqui, com os olhos naturais, eles iam dizer: está tudo bem. Mas se Deus abrisse os olhos espirituais deles, eles iam querer interditar essa igreja por superlotação. Por quê? Porque aqui está lotado de anjo aqui dentro. E se nós somos essa noiva, e eu creio que nós somos, não tem anjo só aqui dentro, não. Deve ter batedores ao redor desse lugar, deve ter carros blindados com metralhadoras espirituais, e os capeta do país da Capetolândia estão lá do outro lado, babando, tentando fazer alguma coisa contra nós, mas eles não podem fazer, porque nós somos a noiva do Altíssimo, blindada pelo Altíssimo. Aleluia. Mas para que você tenha essa proteção, você precisa estar na igreja.
Eu entendi quando eu e a minha esposa entramos no carro blindado. Nós só poderíamos estar blindados porque a gente estava junto com a noiva. Nós estávamos no mesmo ambiente da noiva. Então, meu querido, eu já quero talvez decepcionar uns aqui, que de repente ainda estão nessa mentalidade que dá para ser igreja sozinho. Se você pensa assim, lamento te informar, mas você está bem equivocado. E se eu fosse você, eu se arrependia enquanto há tempo. Porque o Altíssimo tem uma noiva, e essa noiva se reúne. E só há blindagem e só há guardiões quando a noiva está junto. Amém? Então, se o diabo estava tentando pôr medo em você, já vai sair daqui, você já vai sair daqui turbinado, porque no mínimo tem uns 2 soldados te guardando. E olha, irmãos, depois que eu acordei e Deus me deu a interpretação desse sonho, eu acho que eu fiquei com uns 3, 4 metros de altura. Eu me senti poderoso. Não por causa de mim, mas por causa daquele que nos chamou. Amém? Então Deus é bom, o diabo não presta, e eu e você estamos indo para a glória. E Ele está fazendo maravilhas na nossa vida e através da nossa vida, em nome de Jesus. Deixa eu achar aqui onde eu fiz as minhas anotações. Esse caderno aqui, tem um menino lá da igreja lá que ele falou: Márcio, como eu gostaria de ter pelo menos 2 horas com esse caderno. Falei, bom, você fica aí desejando, porque esse caderno aqui é segredo de Estado. Aqui tem os tesouros que o Senhor nos dá. Tesouros porque o Senhor nesses dias tem falado demais conosco. Demais mesmo. Eu espero que Ele fale com você nessa noite. Amém? E não só nessa noite, eu acredito que começa algo aqui, que vai terminar, entre aspas, no sábado. A conferência termina no sábado. Mas o que Deus vai fazer não vai terminar nunca. Porque um dia vai entrar na eternidade e só vai durar a eternidade tudo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Amém? Mas vamos lá. O tema dessa conferência é koinonia, que na nossa língua portuguesa é traduzida como comunhão. Irmãos, a igreja evangélica tem um problema. Que problema é esse? Toda palavra que a gente usa demais perde o sentido. Se torna tão comum que a gente não para analisar o peso que isso tem. E uma dessas palavras é a palavra comunhão. Quando a gente fala de comunhão, nos ouvidos dos crentes do país da Crentolândia, já vem assim, comunhão, juntar para comer junto. Ou juntar para ir na lanchonete ali, comer uma pizza. Ou juntar para ir no cinema. Ou fazer um acampamento. E eu não estou dizendo que isso não seja comunhão. Mas isso é 1% do que a palavra comunhão significa. Se você fosse transportado lá para os dias de Atos, capítulo de número 2, o verso de número 42, que é o tema dessa conferência, se você fosse transportado por aqueles dias, e você pudesse andar com aqueles discípulos, e ver o que é comunhão, você veria que é muito além de juntar um pé de frango para comer junto. Tem muita coisa envolvida. E eu queria ver com você um pouco do que significa isso. Eu acho que nós vamos ver alguns aspectos, e eu espero que os outros que passarem aqui desenrolem muito mais coisa, mas eu também espero que o Espírito Santo te leve a entender a profundidade do que é koinonia, do que é comunhão. Amém? Desde janeiro, Deus me fez uma promessa que me daria chaves do reino dos céus. E eu acho que eu cheguei a ministrar aqui
sobre essa questão das chaves. Não parei de pregar desde janeiro. A minha igreja já está quase me pondo para fora, porque eu só falo de chave, de porta, de portão, de fechar e de abrir. E em todo esse tempo, Deus tem me mostrado chaves. E comunhão é uma das chaves. Uma das chaves que abre portas de bênçãos para a igreja. Mas o que é comunhão? O que é koinonia? Pergunta para o seu irmão, pergunta para o irmão que está aí do seu lado, o que é koinonia? A palavra koinonia vem de uma palavra que é koinos. O que é koinos? Koinos é a palavra grega para comum. Então, a palavra koinonia, se você for procurar no dicionário grego, você vai achar o seguinte: ter algo em comum. Isso é a coisa mais básica. Koinonia é ter algo em comum. E aí é por isso que a gente junta a panela. Eu tenho um pé de frango, você tem o arroz, o outro tem a farofa, o outro tem o suco, nós junta tudo e nós temos um jantar em comum. Mas essa palavra koinos vai além disso. Koinonia vai além disso. Uma das explicações para a koinonia é: eu tenho algo e eu faço você participar disso que eu tenho. Então, vamos supor, eu tenho uma Porsche e eu faço você participar da minha Porsche. Ninguém deu pelo menos um glória a Deus. Eu sei que já deve ter passado na orelha de alguém, tá vendo aí, ó? Pastor com Porsche. Estava bom demais, estava crente demais. Já vai pedir dinheiro daqui a pouco. Não, vocês são crentes, não passou isso na cabeça de vocês, não. Mas eu tenho uma Porsche. Te dei de novo a oportunidade de você falar amém. Tá, você não quer me abençoar com a Porsche, tudo bem, também você não vai andar quando eu tiver. Então eu tenho uma Porsche. Aleluia! E aí você chega e fala: apóstolo, que Porsche poderosa é essa? E eu falo assim: irmão, agora vocês estão meio empolgados, né? Aí eu chego e falo assim: irmão, a hora que você precisar, é só me ligar que é sua também. Aleluia! Aí você ia falar: amém, mas eu vou ter um Bentley aí, nós vamos trocar. Que aí quando você quiser andar de Bentley, você anda, e quando eu quiser andar de Porsche, eu ando. Mas brincadeiras à parte, é eu ter algo e fazer você participar de algo que eu tenho. Isso já faz a gente crescer no entendimento do que é comunhão. É por isso que você lê em Atos que eles tinham tudo em comum. É por isso que você lê em Atos, eles vendendo os bens e compartilhando uns com os outros, porque eles queriam que todos participassem da bênção que eles estavam recebendo de Deus. Estão aqui? Só que essa palavra também, koinonia, pode ser interpretada com o seguinte: eu tenho algo e eu te chamo para se envolver com isso. Então vamos supor, eu estou abrindo um negócio de milhões. Até o final vocês vão estar crente mesmo. E você não tem nada. Você está devendo, já cortaram sua luz, já cortaram sua água. Você chegou para a mulher e falou assim: mulher, só tem um ovo, é comer e morrer. Seu sapato já furou, o chinelo quebrou, sua roupa já cansou de remendar, e eu chego lá e digo para você assim: olha, eu tenho um negócio de milhões e eu quero que você participe disso. Eu quero que você venha comigo
e se envolva nesse negócio, e você vai colher os benefícios desse negócio. Pergunta, vocês estão empolgando, hein? Pergunta, se eu te faço uma proposta dessa, você ia ficar na sua casa dormindo até meio-dia? Vou de Porsche. Vou com 2. Que aí eu já deixo um para você me acompanhar. Você ia ficar na sua casa dormindo até meio-dia? Você ia vir comigo. Para quê? Para se envolver. Então a palavra koinonia, em um sentido mais profundo, fala de envolvimento. Diga para o seu irmão assim, envolvimento. Mas também não é só envolvimento, é um envolvimento que vai incluir aliança, compromisso, responsabilidade. Porque se eu te chamo para participar e se envolver do meu negócio, você pode vir lascado do jeito que você está, mas você vai ter que se envolver com compromisso, com aliança e com responsabilidade. Você conhece alguém que foi mandado embora de um serviço por causa de irresponsabilidade? Não precisa olhar para o lado, não. Você conhece gente que não prospera porque não tem compromisso? Você já viu crente das outras igrejas que não tem compromisso? E aí você olha e fala, que benção, o povo da Coerp é um povo de compromisso. Marca está na hora, dá uma palavra e cumpre. Mas os irmãos da outra, os irmãos do Libertador não é assim. Os irmãos da igreja X não é assim. Então, koinonia envolve envolvimento, compromisso, aliança e responsabilidade. Isso é um resumo do que a palavra koinonia significa. Agora, se você ler lá Atos 2:42, vai dizer assim: eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Discípulos, a palavra perseverar era uma palavra militar, usada no exército romano. O que era perseverar? Perseverar era, eu conquisto um território, fico firme e avanço. Quando você fala para alguém assim, irmão, persevera, sabe o que você está dizendo para ele? Irmão, fica firme no terreno que você já conquistou, mas avança. Então, aqueles discípulos entendiam o seguinte, o que era perseverar na doutrina dos apóstolos? Eu aprendo algo, mas eu avanço. O que é perseverar na comunhão? Eu aprendo o que é comunhão, fico firme ali, porque vai ter um inimigo que vai tentar me tirar. Vou repetir. Vai ter um inimigo que vai tentar me tirar da posição que Deus me colocou, mas eu não fico estagnado. Eu avanço. Então você vai ouvir muitas coisas sobre comunhão aqui. E Deus vai te colocar num lugar. Só que eu não posso também iludir você. O Satanás, o diabo, os capeta, vão vir tentar tirar você da posição que Deus te colocou. E aí você vai ter que ficar firme, mas avançar. Pergunta para o seu irmão assim, você está firme? Qual foi a resposta dele? Responde aí para a pessoa que está do seu lado. Ele respondeu que está firme? Aí fala para ele assim, se você está firme, avança. Agora se ele falar, não sei. Aí você tem que falar, irmão, fica firme, mas avança. Irmãos, Deus não tem estagnação para nós. Perseverar não é ficar parado.
Não, irmão, estou firme. Eu estou perseverando. Não, perseverar, na ótica bíblica eu estou firme e avançando. Eu não recuo. Eu não estou perdendo terreno. Eu permaneço firme, resistindo e avançando, indo para frente. Então diz que eles ficavam firmes na comunhão, eles ficavam firmes na aliança que eles tinham, no compromisso, na responsabilidade e no envolvimento. Guarde essa palavra, envolvimento. Agora nós vamos para a palavra que Deus me deu para ministrar para vocês. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 16. Eu fiquei pensando, Jesus, mas o que o Senhor quer falar com aquele povo? Com aqueles jovens e com todos os que vão estar lá. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 16. Um texto que às vezes é usado para o momento da ceia. Porque nós vamos falar um pouco da ceia do Senhor. Porque Atos 4, ou Atos 2:42 diz que eles perseveravam no partir do pão. E se você for estudar, muitos teólogos dizem que o partir do pão era uma outra expressão para a ceia do Senhor. Eu sei, aqui eu não quero levantar polêmica, que na maioria das nossas igrejas a gente faz a ceia uma vez por mês. A igreja do primeiro século fazia a ceia todos os dias. Obrigado pelos 15, glória a Deus. Os 150, aleluia, amém. E os 1.500 ó estralados falando, meu Deus, o que é isso? A igreja do primeiro século fazia a ceia todos os dias. Atos diz que eles partiam o pão de casa em casa diariamente. E partir o pão lá não é fazer churrasco com a picanha que o governo dava. Partir o pão é uma outra expressão para a ceia. Mas vamos ler 1 Coríntios 10, 16. Diz assim: não é verdade que o cálice de bênção que abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo? E que o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Duas vezes aí aparece a expressão koinonia. Algumas vezes é traduzida por o cálice que abençoamos não é a comunhão com o sangue, ou a participação no sangue, é a palavra koinonia. Comunhão, participação. E usa também a expressão koinonia para o pão. E aí, irmãos, o que a gente entende? Na hora da ceia, a gente entende que participar, ter comunhão, é simplesmente estar no culto da ceia. E não entende a profundidade do que a palavra de Deus quer dizer. Por que a igreja do primeiro século celebrava a ceia todos os dias? Eles entendiam algo que a igreja moderna não entende. Eles entendiam o que significava comunhão com o sangue e comunhão com o corpo. Num sentido de que eles falaram, cara, a gente precisa fazer isso todo dia. Não dá para ser só de vez em quando. Não dá para ser uma vez por mês e no culto da ceia eu nem apareço no culto e aí fico 3 meses sem tomar ceia. Eles entendiam o seguinte, tem algo
nesse momento que a gente precisa experimentar todos os dias. Lembra que eu disse que a expressão koinonia tem a ver com aliança, compromisso, envolvimento? Então vamos lá. Paulo está dizendo assim: vocês estão vendo o cálice com o suco de uva, o vinho? Estamos vendo. A gente não abençoa esse cálice? Abençoamos. Então, esse cálice que nós abençoamos é a comunhão, é o nosso envolvimento, é a nossa aliança, é o nosso compromisso com o sangue de Jesus. Agora entenda mais um detalhe. Existem versões que traduzem por participação. Só que eu acho que não é uma boa tradução para nós de língua portuguesa. Por quê? Porque você pode participar sem se envolver. Você foi convidado para um banquete. Está lá, costela de chão. Que mais aí que você... Lasanha. Aí, de repente, picanha. Aí, de repente, você fala, não, eu sou vegano, só como verdura. Tem lá alface para você também. Tá tudo tranquilo. Aí, não, eu gosto de um Danone. Também tem Danone lá. É aquele banquete. E você é convidado a participar. E você está lá. Só que passa o garçom, passa as pessoas, e você não pega nada. Você vai embora e alguém te pergunta assim, você foi no banquete? Aí você fala, fui. E aí, como é que estava a comida? Não sei. Ué, como que você não sabe? Não comi nada. O que aconteceu com você? Você participou, mas não se envolveu. Agora você pode ir no banquete, comer, ajudar a servir, ser um dos caras que vai cozinhar alguma coisa, e alguém te pergunta, você foi no banquete? Você fala, fui, comi, ajudei a servir, e ainda fiz lá um estrogonofe. O que você fez? Você não só participou, você se envolveu. Será que vocês estão começando a captar a mensagem? Tem muita gente que participa da ceia, mas não se envolve. E não é só o rito, é o que o rito representa. Paulo disse assim, o cálice que a gente abençoa é o nosso envolvimento no sangue de Cristo. E aí eu te pergunto, o quanto você está envolvido com o sangue de Jesus? O quanto você tem que se envolvido com o sangue de Jesus? Lembra lá de Êxodo 12? A ordem de Deus para Moisés foi, matem um cordeiro, passem o sangue nos umbrais da porta, mas comam do cordeiro. Podia ter algum israelita que falasse assim, olha, estão matando ali o cordeiro, olha quanto sangue. Então, você vai passar na sua casa? Não, passar sangue na porta da minha casa. Você vai comer cordeiro? Ah, não gosto não, a carne é muito forte. Ele era do povo, participou do momento, mas não se envolveu. Não adianta a gente só tomar o cálice. Você precisa se envolver com o sangue. O sangue de Jesus tem que estar presente na sua vida, porque o sangue carrega a vida. Por isso, se você é um crente que está aqui e está morto, você precisa de uma transfusão de sangue nessa noite. E não é de sangue de homens, você precisa do sangue de Cristo.
Se tiver alguma parte do seu corpo que parar de circular sangue, vai morrer. Todo o nosso corpo, de alguma forma, está ligado ao sangue do nosso corpo, porque o sangue mantém a vida. É por isso que a igreja do primeiro século participava do sangue todos os dias. Eles tinham comunhão com o sangue todos os dias. Porque aonde há sangue há vida. Eles estavam dizendo, eu preciso da vida. Por que tem crente que não faz questão de estar na ceia? Porque ele não entende que é um ato que diz para ele que é vida. Jesus disse assim lá em João 6, quem come da minha carne e bebe do meu sangue é esse que tem vida. Não é quem olha para a minha carne e olha para o meu sangue, é quem come e bebe, ou seja, é quem se envolve. Será que não é por isso que a gente está tendo tanto problema dentro da igreja? Que a gente só está participando do rito, mas não está se envolvendo com o que o rito quer nos mostrar. Que nós temos que nos envolver com o sangue de Jesus. Para ter vida. Para a vida dele fluir em nós. Para você ser um canal de vida. Nesses dias lá na nossa igreja, nós estamos numa campanha, 21 dias, tomando ceia nas casas e declarando, o sangue de Jesus tem poder. Porque a igreja parou de declarar que o sangue de Jesus tem poder. Lembra quando lá em 1945, quando você se converteu, tudo era o sangue de Jesus tem poder. Você encontrava com os crentes, manifestavam um diabo, o sangue de Jesus tem poder. E os crentes criam. Só que a gente foi ficando da inteligência artificial, dos Android, dos iPad, dos iPhone. E aí a gente achou que isso é coisa de crente fanático, coisa de crente arcaico, dizer que o sangue de Jesus tem poder. Só que Apocalipse 12:11 diz assim, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Você pode estar com o iPhone 135, o sangue de Jesus ainda continua tendo poder. Você pode estar com a televisão de última geração, o sangue de Jesus ainda continua tendo poder. Você pode estar com a Ferrari, o sangue de Jesus continua tendo poder. Porque o sangue de Jesus não perde o poder e nunca vai perder. Só que nesse tempo Deus está chamando a igreja a se envolver com o sangue de Jesus. Porque a vida precisa voltar para o corpo. Se você está aqui, está morto, está morno, está frio, sei lá o que você está, só não está quente, vivo e pegando fogo, deixa o sangue de Jesus circular nas suas veias. E deixa eu dar uma boa notícia para você. O sangue de Jesus é fogo. Se correr nas suas veias, vai queimar você dos pés à cabeça. Aleluia. Por isso que de vez em quando você vai orar e você fala, cara, eu estou sentindo um fogo subindo nos meus pés. Jesus, que fogo é esse? É o sangue dele que está correndo nas suas veias. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, já estou vendo o sangue correndo nas suas veias. Fala para ele assim, o sangue de Jesus já está correndo aqui na minha veia. Fala para ele assim, não se assusta se daqui a pouco eu der uma rajada de línguas aqui do seu lado. Seja sincero, já não está dando uma vontade de falar umas línguas estranhas, não? Tem coisa que a gente começa a falar, começa a dar um negócio aqui dentro. Ou é só eu que sinto isso? Começa a dar um negócio aqui, parece que começa um redemoinho aqui dentro, aqui. Aí já começa um negócio aqui na garganta. Aí é uma lágrima que já escorre aqui nos olhos. Já é alguém que começa a falar, eita, o negócio está ficando gostoso aqui. Porque o sangue de Jesus tem poder. Vamos ter koinonia com o sangue. Vamos nos envolver com o sangue.
Mas não é só o envolvimento com o sangue. Paulo diz assim, o pão não é envolvimento com o corpo de Cristo. E quando eu vejo Paulo falando isso, eu vejo dois aspectos aqui. O corpo como a carne mesmo de Jesus, nós temos que participar, nós temos que nos envolver com a carne dele, mas nós também temos que nos envolver com o corpo. E eu já ia bater, mas vamos. O corpo como carne. Isaías 53 diz assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, quando nós pegamos o corpo e partimos, nós estamos nos lembrando que o corpo dele um dia foi ferido. Não só para perdoar pecado, mas para curar enfermidades. Quando eu entendo isso, eu preciso me envolver nisso. Deus, traz luz para mim entender o que é essa enfermidade que está no meu corpo ter sido levada nas feridas dele. Naquelas chibatadas. Quando diz Isaías 53, feridas, está falando da chibatada, está falando lá do Getsemane, quando ele suou sangue, que os microvasos do corpo dele se romperam. Está falando de quando colocaram a coroa de espinho na cabeça dele, bateram com uma madeira e escorreu sangue. Está falando de quando pegaram na barba dele, puxaram, quando esbofetearam ele e feriram o corpo dele. Aquilo ali não foi só para a gente ficar emocionado, falando, ai, tadinho. Aquilo ali, Isaías está dizendo, olha, ele sofreu aquilo ali para que vocês fossem curados. Nós precisamos se envolver com isso. A cura precisa voltar para a igreja. Irmãos, eu estou desesperado com isso. Eu estou desesperado. Eu ainda sonho, é o meu sonho de consumo, que eu hei de ver ambulâncias parando na frente das igrejas, e as macas entrando, e os doentes sendo curados. Não porque tem um apóstolo glorioso, um pastor tremendo, é porque a presença, a realidade, a comunhão com o corpo está tão forte, que os médicos vão começar a receitar. Já pensou? O cara vai passar no hospital regional aqui, o médico olha e fala, ó, a medicina não pode fazer nada por vocês. Vai lá, você conhece a Coerp de Ferraz? Vai lá na Coerp, ó, tal hora tem um culto. Vai lá, porque é só lá. Essa doença é só lá. Aqui não tem mais o que fazer. Aí já pensou, pastor? Está aqui pregando, vê a ambulância, o SAMU ali, parou. Daqui a pouco, olha uma maca. Passando uma maca aqui no meio. Tira a câmera ali para o lado, você olhando, falando, que isso? Aí o atendente do SAMU, a gente estava ali, esse cara está em estado terminal, e o médico falou que não tem mais jeito lá, mas que aqui tem jeito. Imagina, o cara pula da maca. Você acha, o hospital regional ia ficar fechado, ia ficar vazio, ia esparramar rapidinho, Marisa. Vocês iam ter que ter culto aqui de 15 em 15 minutos. Um monte de ambulância parando aí, nego perguntando, o que está acontecendo? Não, todo doente que entra lá está sendo curado. Aí o cara, não, peraí que eu já vou buscar meu pai, vou buscar minha tia. Ô tia, pega a passagem aí da Bahia, vem para cá, porque aqui Deus está curando, aqui numa igreja aqui. Era o que acontecia nos dias de Jesus, era nos dias que aconteceram há pouco tempo, com evangelistas de cura. E pode acontecer nos nossos dias, mas para acontecer nós vamos ter que entender o que é essa comunhão com o corpo, com as feridas. Querido crente, depois eu vou falar um monte de coisa aqui, depois eu dou
os pastores de vocês podem falar, ó, gente, isso aqui vocês pegam, isso aqui não, o apóstolo estava empolgado, aí é problema deles. Eles consertam depois, mas eu vou jogar tudo, aí deixa fluir. Deixa eu te falar uma coisa, você não pode mais pegar o cálice, pegar o pão e ficar ali, fazer uma cara de espiritual, comer, beber e ir para casa. Você precisa parar e falar, Deus, o que tem nisso aqui? Não é porque o pão é milagroso, o suco de uva é milagroso. Senhor, esse rito tem algo por trás, que o Senhor quer me ensinar. O que é a comunhão com o sangue? O que é esse envolvimento com o sangue? O que é que o Senhor disse? Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna. O que isso quer dizer, Jesus? Fui no médico, o médico falou que eu tenho doença que ele nem tem como classificar. E a gente aceita. Sendo que a Bíblia diz que pelas feridas, Jesus foi sarado. Ah, mas pastor, eu já orei e não acontece nada. Continua orando. Persevera e avança. Curou minha unha que estava inflamada. Mas eu vou avançar. Daqui a pouco é meu pé que vai ser curado. Daqui a pouco, não só eu vou ser curado, daqui a pouco eu vou estar orando e outros vão estar sendo curados. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, minha esposa está aqui. Ela pode contar melhor do que eu. Uma vez ela passou no médico. O médico falou para ela que ela estava com quase cirrose. Quase falou para ela assim, você é bêbada? E aí, ela toma a ceia todos os dias. Todo dia. Pão, suco de uva. Eu me apropriei da tua cura. Cura. Tomava, quantos remédios você estava tomando? 12. Ela estava tomando 12 comprimidos. Glicose, um monte de coisa. Estava toda zoada. E foi tomando a ceia. Estava estragada. Daqui a pouco, faz um exame, não tem mais isso. Faz outro, não tem mais aquilo. Faz outro, também não tem. Chegou no médico, o médico falou assim, a senhora tem diabetes? Não, não tem. Não, a senhora já teve? Tive. Então a senhora tem. Não, não tem. A senhora está dizendo que a senhora foi curada? Não, mas não tem cura. Mas média glicemia está sempre boa. Aí fez o negócio do fígado. A médica olhou para ela e falou, o que a senhora fez? O que a senhora está tomando que não tem mais nada? Ela deu uma risadinha, só faltou falar para ela, é a ceia, doutora. E esses dias ela fez o exame de novo, zerado. E ela não está tomando nenhum remédio mais. E isso não é só para ela, isso é para mim, isso é para você, isso é para qualquer um. Aleluia. Mas tem um outro aspecto do envolvimento com o corpo, que fala da igreja. E aí eu tenho que repetir, a maioria de nós só participa, não se envolve. É bom quando você chega num status, que você pode falar coisas que em outros lugares você não falaria. Como eu me sinto avô, quando você é pai, você corrige, mas ainda fica com cuidado. Quando você se torna um avô, você fala e fala assim, quer continuar me amando, me ama. Mas não quiser, não tem problema, eu continuo sendo avô do mesmo jeito. Então deixa eu dizer uma coisa para você. É comprovado que 90% das pessoas que estão dentro da igreja só participam, não se envolvem. Misericórdia. Jesus não morreu na cruz para você ser um participante. Jesus morreu na cruz para você se envolver.
Chega desse negócio de crente que só participa. Chegou a hora de você se envolver. E aí eu quero te dar uma palavra de vô. Se você faz parte dessa igreja, você precisa se envolver. Porque Paulo diz que o pão que a gente parte é o envolvimento com o corpo. Não é esse negócio, e aí, irmão, como é que foi o culto domingo? Até que foi bom, né? O louvor que não estava muito legal. A palavra do pastor até foi razoável. Mas, nossa, mas você viu fulana? Mas o que ele falou lá na palavra? Irmão, foi benção. Foi benção. Foi benção. Mas também deu umas cochiladas, que afinal de contas eu estou cansado, né? Você ri? Jesus está aqui, ó. Está de olho. Ainda mais agora nessa época de internet. Cultos online. Pastores online. O que quer dizer? Minha igreja é online. Meu pastor é o fulano de tal, que não sabe nem que você existe. Teve uma vez que eu falei para um irmão lá, a hora que a dor de barriga doer, liga para esse seu pastor virtual e vê se ele vai te atender. Manda uma mensagem para ele. Fala assim, fulano, estou aqui. O cara não vai nem responder. Agora, se Deus te colocou aqui, Ele não te colocou aqui para você participar. Ele colocou você aqui para você se envolver. E envolver é estar junto. O que tem para fazer? É limpar banheiro? Estou aqui. É varrer? Estou aqui. Caiu um copo ali. Não, pastor, espera aí. Ô, pastor, está pesado aí? Vi que está com problema ali. Pastor, minha empresa mexe com isso aí. Estou vindo aí com os meninos aí. Não vai resolver esse problema aí. Pastor, fui lá no banheiro lá. Vi que tem uma torneira lá que está vazando. Na semana tem alguém aqui. Vou vir aqui, eu vou trocar essa torneira. Pastor, eu não mexo com isso aí. Mas, pastor, vê alguém que possa fazer e eu pago. Isso é envolvimento. Certeza que quem aplaudiu é líder. E ou é envolvido. Que quer ver os outros também se envolvendo. Irmãos, a gente tem que tirar da nossa mente essa mentalidade de participação. Você participa do shopping. Você participa lá do não sei o quê. Mas na igreja você se envolve. Porque o pão que você come na ceia é o pão que te diz que você tem envolvimento, não só com a carne dele, você tem envolvimento com o corpo dele. Você se envolve, você não é um participante. Você é alguém que alguém perguntou, irmão, como foi o culto domingo? Você fala assim, irmão, o culto foi benção. Eu não vi a palavra porque eu estava lá na rua ajudando a cuidar dos carros. No outro domingo, eu vou ficar lá no culto, mas nesse domingo, irmão, você é obreiro? Não. Eu estou me envolvendo, irmão. Eu não preciso que ninguém me ponha na escala. Eu mesmo me ofereci e falei, irmão, você não vai ficar sozinho, eu vou ficar com você aqui. Gente, posso abrir meu coração? Eu acho que a gente precisa sair do nível do estou escalado. Aí você vai para o culto por quê? Porque eu estou escalado. Não, fala, eu estou indo para o culto porque eu estou envolvido. Eu estou envolvido lá. Mas se o pastor pedir, não é que pastor, o seu sumo pastor já te pediu, se envolve com o negócio aqui. Pensei que você não ia se envolver. Chega de participação. Você quer participar, vai para um reality. Participante.
Primeira semana já sai. Até quem só ganha no reality, quem se envolve com o negócio. Gente que fica lá, se você já os planta. Olha, dá até uma pregação. Igreja reality. Tem gente, tem crente planta. O que você está fazendo aí, irmão? Estou esperando a volta de Jesus. Samambaia, não faz diferença nenhuma. Só dá trabalho e fica cheio de poeira. Ainda se é viva, o pessoal ainda até joga água, mas se é de plástico, o nego só lembra quando acontece alguma desgrama com a coisa. Tem crente dentro da igreja que é samambaia de plástico. Que bom ser vô. Você precisa começar a se envolver. Irmãos, você se envolve com aquilo que você ama. Nós passamos aqui perto de uma quadra, estava cheio de homem lá jogando bola. Aí nós viemos conversando sobre isso. Quantos caras estão lá que vieram direto do serviço? Ó Deus falando, hein? Aí tem uma igreja que faz uma conferência. Primeiro dia, quinta-feira. Aí o que o cabra faz? Fala. A mulher, e aí, amor, não vai para o culto? Ai, estou cansado. Pô, mas vou chegar direto do serviço e vou para a igreja? Mas para o futebol? Mas por que isso acontece? Porque você vai colocar o coração naquilo que você dá valor e ama. Se você só participa dos cultos, desculpa falar, mas você não ama a Cristo e nem ama a igreja. Você está se enganando. Porque quem ama se envolve. Não existe relacionamento de amor sem envolvimento. Moça, você se casaria com um cara que fala assim, ó, vou aparecer só uma vez por mês no namoro, uma vez por isso, depois no noivado uma vez por mês, se a gente casar também uma vez por mês, e vai ter domingo que eu vou ficar em casa cansado. Eu duvido que você se envolveria com um cara desse. E vice-versa. Porque aonde há amor, precisa de envolvimento. Amor, não adianta você falar, não, eu participo. Se você só participa, você não ama. Se você ama, você se envolve. Se envolve da maneira que for necessária. Se precisar contribuir financeiramente, contribui. Se precisar chegar mais cedo, chega. Se precisar sair mais tarde, sai. Eu estou envolvido. Nós precisamos entender que coinonia não é só uma comunhão de juntar panela. Coinonia é uma comunhão que está envolvido em envolvimento, aliança, compromisso, responsabilidade. Se você não guardar nada do que eu te falei nessa noite, eu vou só finalizar com algo que Deus falou para mim, que eu tinha que dizer para vocês. Os crentes daqui, da Coerp, e se você veio visitar e falou, tem uma conferência legal, vou lá, apanhou, fica tranquilo. Deus tinha esse couro para você também. Vai lá para a igreja onde você faz parte e se envolva. Mas eu quero fechar só dizendo uma coisa para você. Deus quer envolvimento. Chega de crentes participantes. Você veio aqui no primeiro dia, talvez você nem volte mais. E talvez agora está assim, vou ter que vir os outros dias porque eu vou ter que me envolver. É isso mesmo.
Chega, querido. Se a gente não se envolve, depois quer que Deus se envolva com a gente? Nós não nos envolvemos nas coisas dele, mas queremos que ele se envolva nas nossas coisas. Acho que daqui a pouco eu vou fazer uma oração por você, para Deus te tratar como você trata as coisas dele. Se você só participa, Deus também só vai participar nas suas coisas. Era para você dar uma sapateada aí, irmão. Falar em língua, falar, eita poder. A gente não fica com medinho? Está com medinho por quê? Porque tem dívida, porque não está alinhado. Mas Deus quer alinhar. Deus quer que você se envolva. Deus quer que você se envolva com o sangue. E Deus quer que você se envolva com o corpo, a carne dele, para você receber vida e ser curado. Mas Deus quer que você se envolva com o corpo. Ah, mas pastor, a minha igreja, a igreja que eu estou, e aí vem com aquele monte de problema. Tá bom, se não tá bom lá, sai de lá, mas pelo menos vai para um lugar que você vai se envolver. Aleluia. E nessa noite nós vamos participar da ceia. Nós vamos se envolver com a ceia. E aí eu quero ver Jesus fritar você. Que a gente está acostumado de fritar, e vai orar, eu vou cair. Não. Nessa noite eu estou sentindo que Ele vai fritar você naquelas frigideiras antigas de ferro, sem colocar óleo. Vai pôr você lá e vai ver. Aí depois vai pegar a espátula e aí vai ficar umas partes suas grudadas na frigideira e vai virar do outro lado. Para a gente acordar. Vocês estão aqui? Agora antes, está pronto, pastor Marisa? Vocês podem trazer para cá? Irmãos, eu não estou aqui querendo colocar uma doutrina, mas a nossa igreja faz 10 anos que a gente toma ceia todo culto. Sabe o que aconteceu? Parou esse negócio de crente que todo zoado, todo cheio de pecado. Não vou no culto hoje não, porque hoje é ceia. Das duas uma, ou ele muda, ou ele sai fora, porque todo culto é ceia. Mas deixa eu dar alguns direcionamentos. Eu vou, é bom que vou, pode dar trabalho. Ontem eu mandei, Marisa, dá para dar ceia amanhã? Ela mandou daqui a pouco. Tá. Falei, nos netos bons é assim mesmo. Mas deixa eu te dar algumas diretrizes aqui para a ceia. Já que eu estou na unção de voo, eu posso chutar tudo. Primeiro, se na hora que eles passarem, você não pegar, isso mostra que você está com algum problema com relacionamento com Jesus. Precisa consertar esse negócio aí. Porque é um tal de crente ser espiritual e não pega a ceia, e a gente fala, nossa, o irmão tem temor. Não, não é que tem temor. Paulo diz o seguinte, você analisa você e analisou, estou todo zoado, se arrepende, pega o pão, pega o cálice e toma. Ele não falou? Fala para o obreiro passar. É o texto, irmão. Vai brigar com Paulo, com Jesus, e se quiser brigar comigo também, vem que eu estou fervendo hoje. Ele não mandou você pegar, analisar e largar de lado. Por quê? Porque se hoje você está dizendo assim, a ceia, eu não posso tomar, você está com um problema de relacionamento. Precisa consertar isso aí. Por quê? Porque se você não se envolve com o sangue e com o corpo, você está fora.
Ei, você está fora. Imagina, você está no hospital lá internado, o médico chega e diz assim, ó, precisa fazer uma transfusão de sangue. Aí você fala, não, eu não vou participar, eu não vou me envolver com o sangue. O médico fala, tá bom, amanhã você está morto, você precisa desse sangue. Ah, pastor, eu ainda não me batizei, eu até creio em Jesus, mas não me batizei. Você precisa se batizar. Ah, mas eu estou esperando Jesus voltar, e você vai ficar. É noite de verdade, gente. Então, se você é dessa igreja, você vai procurar o pastor, vai procurar seu líder e vai falar, o negócio é o seguinte, já faz 15 anos que eu aceitei Jesus e o pastor Márcio veio aqui, bateu e eu assumi, vou ter que me batizar. Cara, eu preciso me batizar. A coisa vai estreitando. Ai, mas eu estou vivendo uma vida de pecado, eu estou... Velho, para de participar e se envolve. Tem que ter uma vida de santidade. Ser crente é isso. Todos nós aqui temos algum nível de pecado. Ninguém aqui, por pecado, ninguém seria digno de tomar. Nós não tomamos porque não temos pecado, nós tomamos porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aí é uma outra pregação, porque a gente entende indigno lá no texto de Paulo como estar em pecado ou não, e não tem nada a ver. Mas essa é uma outra história. Eu não posso deixar problema demais para os pastores daqui resolver depois da minha pregação. Tem que ir com calma. Se eu creio que o sangue de Jesus tem poder, não há pecado que ele não possa perdoar. Pastor, estou aqui, matei 50. O sangue de Jesus te perdoa, te purifica. Se você confessar o seu pecado, se arrepender, aí você tem que abandonar. Mas o sangue te purifica. Pastor, me afastei, desviei, me chamaram, estou aqui e eu estou afastado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Pastor, estou morto, estou frio, estou fraco na fé. O sangue de Jesus é vida. Lá na nossa igreja eu ensinei, quando você está mais torto, mais zoado, mais necessitado, é aí que você tem que participar da ceia. É aí que você tem que pegar o corpo e o sangue, se ajoelhar, chorar e falar, Senhor, dá-me da tua vida, dá-me da tua santidade. Não é quando você está bem, não é quando você está vivo, quando você está turbinado, não. É quando você está mal. Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para quem estava todo desgraçado por doente. Aí a gente tira o sangue, tira o corpo do doente. Cara, o que a igreja faz? O cara está morto. Não, irmão, você está morto na fé, você não pode participar da ceia, não. Eu tiro dele a oportunidade de estar vivo. Se você está morto aqui espiritualmente, nessa noite, você vai pegar o cálice, você vai pegar o pão, nem que for para tomar de joelho, mas você vai clamar e falar, Senhor, aviva-me, aviva-me, aviva-me. Pastor, eu aceitei Jesus, eu creio, mas eu ainda não me batizei. Você vai tomar a ceia também. E depois vai, pastor, pelo amor de Deus, tem água, me batiza, faz alguma coisa, mas eu preciso. Eu não quero fazer disso uma doutrina. Mas sabe, irmãos, às vezes a nossa maneira de pensar atrapalha o que Jesus tem para fazer. E aí eu quero contar uma experiência. A gente fazia ceia tudo bonitinho, uma vez por mês. Vocês estão fortes aí, né? Vocês aguentam mais 2 horas de pé? Vocês estão envolvidos. Obrigado, Jesus. Mandou gente envolvida. A gente fazia tudo
bonitinho, uma vez por mês, só os batizados podiam tomar a ceia, tudo bonitinho. Aí eu estou lá distribuindo a ceia 10 anos atrás ou mais. O Espírito Santo falou para mim assim: libera para todo mundo. Eu, não, Jesus, o senhor não está entendendo. A Bíblia diz lá em 1 Março, capítulo 15, verso 55, que a ceia é uma vez por mês e só batizado. Ele falou: libera para todo mundo. E aí eu falei: gente, eu não sei porquê. Se você quiser me condenar como herege, você me condena, não estou nem aí, mas eu vou obedecer. Jesus está falando que é para liberar a ceia para todo mundo. Naquele dia, o pai da Neide estava no culto, não tinha se batizado, estava indo para a igreja e estava começando a caminhar com Jesus. E ele tomou a ceia e depois falou para a Neide assim: era o meu sonho tomar a ceia. Naquela mesma tempo, ele passou mal, foi levado para o hospital. E quando a gente estava levando ele para o hospital, ele falou assim: quando eu sair do hospital eu vou me batizar. Só que descobriram que ele estava com câncer de pulmão e ele não saiu do hospital vivo. Isso me fez rever os meus conceitos, porque a minha tradição podia ter impedido ele de ter participado da comunhão do sangue e da comunhão do corpo. E eu me arrependi, sabe, Marisa, de não ter ouvido aquilo que ele falou e ter arrumado um jeito de ter batizado ele, porque eu ainda carregava aquele negócio: não, tem que marcar data, tem que dar cursinho, tem que fazer tudo bonitinho. Só que às vezes a vida não espera as nossas tradições. Eu falei: Jesus, naquele dia o Senhor liberou a ceia, porque o Senhor viu um coração que tinha um sonho. Mas o Senhor também sabia que aquele homem poucos dias depois ia partir dessa terra, mas ele não podia partir sem ter a comunhão do sangue e do corpo. E aquele homem que não havia se batizado tomou com mais temor e reverência e entendimento do que crentes de 15, 20 anos de igreja. Porque o fato de você ser batizado não quer dizer que você é crente. Você pode ter só entrado na piscina e tomado um banho, porque Jesus vê a circuncisão do coração. E eu sei que de repente tem gente aqui que não se batizou ainda, mas o coração já foi circuncidado. E às vezes vê o cálice passando e fala: Jesus, que vontade de tomar esse suco, comer esse pão. Não é porque é um suco e um pão, é porque eu sei que ali está o seu sangue e o teu corpo. Ali está a sua vida. De repente você está aqui carregando uma condenação. O diabo está direto falando: você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Mas nessa noite há poder no sangue de Jesus para derrotar o acusador na sua vida. Por causa da comunhão com o sangue, a comunhão com o corpo. Eu e você temos comunhão com o sangue e com o corpo. Aleluia! Aleluia! O diabo fica doido quando um crente pega um cálice e um pão com entendimento. Aí ele vem e fala assim: mas você fez isso, você fez aquilo. E aí o crente chega e fala: é verdade, diabo, você tem toda a razão. E aí ele vai falar para você: põe esse cálice de lado porque você não é digno. Aí você fala: é verdade, diabo, você tem razão, eu não sou digno, mas ele é digno. E o sangue dele me purifica de todo pecado. É verdade, diabo, eu peco, eu faço, eu fiz, eu aconteci, eu errei, mas Ele está sempre pronto a me perdoar. E nessa noite eu já tenho vencido você, Satanás, pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Nessa noite Deus está
dessa casa. Mas nessa noite, se você é o pior pecador que está aqui, é você que tem que tomar ceia. Houve um dia que os homens chegaram e falaram assim: o que você vai fazer com essa adúltera aí, ó? Vai meter pedra? A lei de Moisés diz que tem que apedrejar. Aí aquele homem ficou escrevendo no chão, falou assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Um por um foi largando as pedras e foi saindo fora. E aquela mulher olhou e falou: acho que ele vai me dar a pedrada. E ele falou: mulher, vai e não peques mais. Esse mesmo Jesus está aqui. Esse mesmo Jesus está aqui. Então, se você é daqueles que anda com pedra na mão, joga a sua pedra no chão. Essa noite não é noite de julgar. Essa noite não é noite de olhar e falar: nossa, mas fulano vai tomar ceia. Não, larga a pedra. Larga a pedra, deixa ele com Jesus. Porque Jesus quer restaurar ele na comunhão do corpo. Jesus quer que ele se envolva de novo. Aleluia! Aleluia! Você que já pegou a ceia, vai falando com Jesus. Vai falando com Jesus. Xarabadarabarabaxu. Você que tem sofrido com acusação, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Eu sinto no meu espírito que tem gente, vem com a ceia. Fala: ai, vou tomar, não, vem com a ceia. Tem gente aqui que está debaixo de grande acusação. Eu sei no meu espírito. Dá um jeitinho, passa aí pelo seu irmão e vem aqui para frente. Jesus quer restaurar a sua comunhão.